Ainda sobre custos logísticos, nós temos custos de transporte. O que é custos de transporte? São aqueles relacionados à movimentação de insumos ou mercadorias e inclui atividades como transporte, distribuição, coleta, de entrega. Além disso, nos casos em que a empresa possui frota própria, há que se leva em conta também os gastos necessários para a manutenção e a sua operação. Exemplos básicos de custos de transporte são aquisição de veículos, manutenção de frotas, seguro de veículos de carga, IPVA, combustível, pedágios, entre outros. Tendo em vista alguns dos principais elementos que compõem o custo de transporte, são esses apresentados. E eles são muito importantes porque tudo isso deve ser levado em consideração com a empresa que trabalha com logística. Além destes, há ainda outros tipos de custos logísticos que devem se encaixar nessa categoria, como, por exemplo, acidentes, roubos de cargas, extravios de mercadorias. Para evitá-los, é importante estar atento e seguir as principais medidas de segurança no transporte de cargas, considerando que este é um fator de tipo de custos logísticos que mais pesa no faturamento da empresa. Adotar medidas capazes de reduzir custos de transportes sem perder qualidade é a melhor saída para aumentar o faturamento do seu negócio. O transporte de diferentes tipos de carga pode gerar cuidados especiais e, consequentemente, custos adicionais. Exemplo dessas cargas são, por exemplo, as frigoríficas, que são usadas para consumo humano. Pode ser congeladas, como as carnes, e perecíveis como frutas. Cargas vivas, que há o transporte de animais, como bois, porco, galinha, que exige uma atenção especial do motorista de grande porte. E são produtos grandes, pesados e indivisíveis, como máquinas de uso industrial. Frágeis, que precisam de manuseio delicado para não quebrar, como os vidros. E perigosos, que apresentam risco à segurança pública, ao meio ambiente e à saúde das pessoas, como petróleo e materiais inflamáveis. Então, para um tipo de transporte relacionado aos custos de transporte, temos essas características vinculadas aos tipos de cargas, que também são importantes a serem vislumbradas dentro dos custos de logística. Saber o que é custo de transporte é fundamental para a execução de diversas atividades dentro da logística de uma empresa, como calcular o custo de transporte de carga e realizar uma boa gestão dos custos logísticos. Mas não para por aí. Quem trabalha na área sabe muito bem que os custos relacionados ao transporte são mais altos do setor. Um estudo realizado pela Fundação Dom Cabral constatou que, no Brasil, os custos logísticos consomem cerca de 12,37% da receita da empresa e que destes 63,5% corresponde a apenas transporte. Não é muito alto o valor? Tendo isso em vista, entender o que é custo de transporte pode ser o primeiro passo para uma redução de custos eficiente. Dessa forma, podemos explicar exatamente o que é custo de transportes e identificar algumas das principais despesas envolvidas nessa atividade, como veremos mais adiante nesta apresentação. O que é custo de transporte? Ao perguntar o que é custo de transporte, a primeira coisa que vem à sua cabeça são aquelas despesas relacionadas diretamente ao transporte de cargas, como atividade de coletas, entregas e de transferência, não é mesmo?
O custo de transporte, nessa categoria, envolve custo referente aos riscos acidentais também, danos e perdas, além do gerenciamento de risco de roubo. Por exemplo, para o gerenciamento de risco de roubos, o RIS, voltado para a segurança de cargas, envolve um seguro facultativo, custos operacionais de gerenciamento de riscos e de despesas relacionados ao rastreamento de monitoramento de cargas. Gestão de riscos de acidentes e avarias também é conhecido como frete, envolvendo custos como seguros em geral, além de indenizações por perdas de danos e extravios não cobertos pelo seguro. Custos administrativos que envolvem aos custos de transportes, que também são chamados de despesas indiretas, pois não estão diretamente ligados ao transporte de cargas, porém são necessários para o funcionamento da empresa como um todo. Dentre elas, custos gerais para o funcionamento da empresa são as despesas necessárias para manter a empresa funcionando, como as contas de água a pagar, luz, telefone, internet, impostos, manutenção, aluguéis, entre outros. Temos salários também, e os salários dos funcionários de setores que não estão envolvidos diretamente com o transporte de cargas, mas como financeiro, comercial, de vendas e administrativos. O surgimento de novas tecnologias e a volatilidade do mercado geram grandes desafios na realização das entregas pela empresa. Para que você consiga garantir o equilíbrio financeiro e o desenvolvimento do seu negócio, é importante entender como são calculados os custos de transportes para reduzi-lo de forma adequada. É só você aprofundar através de uma pesquisa relativos aos custos de transportes, em verificar como é calculado e como reduzi-los. Custos relacionados à coleta, a transferências e a entrega. Dividindo esses custos em fixos e variáveis, se refere às despesas que não estão diretamente envolvidas com as cargas, ou que pode estar envolvida com o transporte das cargas. Por isso, ele vai se dividir nesses dois itens como fixos ou custos variáveis. Os fixos são aqueles que você paga todo mês, ou neste caso todo ano, ou em uma determinada constante data. Agora, os variáveis são aqueles que vocês não poderão previsibilizar para poder fazer com que esteja adequadamente inserido no seu orçamento. Ele não tem uma programação adequada. Os custos adicionais, eles variam de acordo com a operação, ou seja, depende do tipo de carga e da complexidade do transporte a ser realizado. Sua finalidade é garantir a eficácia na realização do serviço. Reentrega, quando é necessário fazer mais de uma tentativa de entrega. Escolta armada, por exemplo, é necessária principalmente nos casos em que a carga possui um valor elevado ou que visa por outras pessoas que querem se apropriar ilicitamente do produto. Dificuldade na entrega pode ser um outro tipo de custos adicionais, quando o local de entrega é de difícil acesso ou mesmo inviabiliza a circulação de veículos. Armazenagem, quando a carga precisa ficar por armazenamento por tempo indeterminado. Cubagem é quando a carga possui baixa ou um alto peso de volume, tanto no veículo antes mesmo de atingir o peso ou, neste caso, a altura do veículo suportado. A devolução de mercadoria, quando isso acontece, acaba sendo devolvida ao contratante, gerando também custos adicionais. E aí? Fácil, né? Saber o que é custo de transporte é tão importante para desempenhar uma série de atividades relacionadas à logística de uma empresa. Como você pode perceber, não é por acaso que os custos de transporte são um dos mais elevados dentro dos custos de logística. Tendo em vista
o grande número de despesas envolvidas em suas operações de transporte de cargas. Saber o que é esses custos, como disse, é muito importante.